nós trouxemos é um clássico do cinema nacional, considerado uma das obras-primas do nosso cinema, que tem muitos fãs, né? E assim, fãs de várias gerações, né? Das gerações do mesmo quando ele foi lançado e das gerações atuais, e eu me incluo nisso, né? Eu estou falando de Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme brasileiro de 1964. Ele foi filmado em 1963, mas foi lançado oficialmente em 1964. E esse ano, para nós, particularmente brasileiros, é um ano emblemático, porque é o ano em que a ditadura militar, de fato, se instalou no nosso país. Então, ele não foi lançado em qualquer ano, por isso também ele tem uma simbologia muito forte, né? Ele é um filme muito representativo, porque ele dialoga com essa época, apesar de que o Glauber discute várias questões ali, esse filme, ele é um filme que dialoga diretamente com essa época da ditadura militar também. Ele é do gênero drama, foi dirigido por um dos maiores cineastas, uma das maiores mentes criativas que o cinema mundial, eu não digo nem só o cinema nacional, mas o cinema mundial já teve, que é o Glauber Rocha. É considerado um marco do cinema novo, que é essa escola, né, que ficou muito famosa com as obras do Glauber, mas não tem só o Glauber representando essa escola, mas ele ficou muito famoso e é uma das obras uma das obras mais conhecidas do que a gente chama de cinema novo. Ele foi gravado em Monte Santo, na Bahia, e em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, como numa lista dos 100 melhores filmes nacionais, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E ele também foi listado pela Jeane Santos, do Cinema em Cena, como um dos grandes clássicos nacionais. A história de Deus e o Diabo na Terra do Sol, ela narra a vida de dois sertanejos, do Manuel e da Rosa. O Manuel e a sua mulher Rosa levam uma vida sofrida no interior do país, e essa vida ela é muito marcada pela seca, né? Eles vivem no sertão, eles vivem numa região de seca. O Manuel ele tem um plano, ele quer usar o lucro, né, obtido na partilha do gado, porque ele trabalha com gado, ele é um vaqueiro, né, ele anda assim, grandes extensões com o gado, trabalha para coronéis, e ele tem esse sonho, esse plano, na verdade, enquanto a Rosa fica em casa. O Manuel é feito pelo Geraldo Del Rey e a Rosa pela Ioná Magalhães. Ele tem esse plano de usar o lucro, porque ele acredita que ele vai receber um dinheiro obtido na partilha do gado com o coronel para comprar um pedaço de terra, né? Toda essa história é centrada na luta pela terra, né? O filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele é um grande retrato social da luta do povo por terra, da luta do povo por garantias dignas de vida, né? Eu acho que o Deus e o Diabo na Terra do Sol é isso. Ele é uma grande crítica social à sociedade capitalista, ainda que não seja um filme que fale disso claramente, e ele anejo as dificuldades da vida dessas pessoas e os elementos que atravessam a vida dessas pessoas para iludirem, para enganarem, para usurparem os seus bens, os seus direitos. Então, o Manuel, ele confia nos fazendeiros e acaba, no momento, se decepcionando. Acaba vendo que o patrão, na verdade, não está nem um pouco interessado com ele, não está nem um pouco interessado que ele precisa desse dinheiro, que ele tem um sonho, que ele tem um plano, né? E quando ele leva o gado para a cidade, alguns animais no meio do caminho acabam morrendo, porque nós estamos num sertão, seca, né? Sol muito forte, a pobreza a pobreza é muito retratada nesse filme, né? Ela está muito ali, né, à vista, né? Então, esses gados, alguns não sobrevivem nessa caminhada e acabam morrendo. E aí, quando ele chega para a partilha com o coronel diz que não vai dar nada para o Manuel. O coronel o rechaça, diz que não vai dar nada,
E aí o Manuel, como todo trabalhador, né, que vê o seu direito sendo usurpado, que vê sendo responsabilizado por algo que ele não fez, ele, tomado de uma fúria, ele acaba matando o coronel e foge. E aí ele e a Rosa, né, a personagem da Ioná Magalhães, que é a sua companheira, eles resolvem ir embora e deixar tudo, até porque, obviamente, a morte desse coronel não vai sair barata. No meio do caminho, o Manuel acaba meio que se perdendo, né? Ele acaba ficando sem saber o que fazer, ele matou o coronel, está sendo perseguido, então ele decide se juntar a um grupo religioso liderado por um santo, ou por um homem que é visto pelo povo como santo, um beato, chamado Sebastião, que é vivido pelo ator Lídio Silva, né? O personagem do ator Lídio Silva, que é considerado, ele é chamado no filme como Deus Negro. E aí é muito importante, depois eu vou falar sobre isso, mas esse personagem, ele é muito importante. O Sebastião, ele é o beato, que um povo segue, né, como se fosse um homem santo, um homem místico, um homem com poderes, que fala de Deus, que fala de Jesus, que fala que o sertão vai vir a mar. Então, Manuel decide se juntar a esse beato. E o beato, ele tem essa questão religiosa, mas ele também tem essa questão da luta pela terra. Ele também faz todo um discurso que acaba sendo visto como desagradável pelos coronéis, pelos latifundiários. Então, ele acaba, mesmo com toda essa questão religiosa, se tornando um entrave para os latifundiários, acaba se tornando uma ameaça, e é uma pessoa que acaba incomodando os latifundiários. E ele diz que eles estão andando em busca de um paraíso, né? Que em busca de uma ilha. Ele diz que uma ilha vai se abrir entre o mar e o sertão, essa ilha vai aparecer. Então, ele diz que o Manuel é um instrumento, que o Manuel tem que ajudá-lo a ir atrás dessa ilha. Os latifundiários, então, decidem contratar um assassino de aluguel para se livrar do Sebastião. E aí entra o personagem Antônio das Mortes, para perseguir e matar o grupo, né? E o Antônio das Mortes, ele é vivido pelo ator Maurício do Vale, que foi um grande ator de cinema também. Depois o Maurício do Vale foi para a comédia, trabalhou com os Trapalhões, eu lembro muito dele nos Trapalhões, mas nos anos 60, 70, ele fez muito cinema, e assim, era um ator forte, né, ele está aparecendo aí nas imagens, ele era um ator forte, com uma presença forte, né, muito firme na sua interpretação, e o Antônio das Mortes, ele faz um personagem muito interessante no filme. Bom, Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele é um universo dentro desse universo brasileiro. Ele é um filme muito brasileiro. Eu acho que o Glauber, ele foi muito feliz, né? É importante dizer que ele é uma produção da Copacabana Filmes, né? Que o Glauber Rocha, ele utilizou uma trilha sonora muito especial, né, para ajudar a compor a sua história, para ajudar a compor essa narrativa popular, essa saga. E aí é muito importante também dizer que, assim como nós temos o Deus Negro no filme, vivido pelo ator Lídio Silva, nós temos o diabo. E quem é esse diabo? Como esse diabo é representado no filme? Ele é representado a partir da figura dos cangaceiros, e no caso específico do filme do Glauber, pela figura do Corisco, interpretado antologicamente pelo grande Otton Bastos, que faz um dos trabalhos mais magníficos que eu já vi um ator fazendo no cinema, icônico, né? Otton Bastos é lembrado até hoje, é o Diabo Loiro, né, chamado de Diabo Loiro. Então, a gente tem no filme do Glauber um retrato do Brasil nesse universo da luta pela terra, né, dos cangaceiros, e principalmente uma denúncia das instituições, né, do governo, da igreja. É muito interessante que quem intermedia a morte do Beato Sebastião é um padre. O padre da igreja, a mando dos coronéis, ele acaba intermediando a morte do Sebastião, né, do Beato. Então, você vê o papel que a igreja cumpre nessa questão da opressão do povo sertanejo, né, do povo do campo, do povo do interior. Então, é uma denúncia
das instituições. Aqui nós não estamos falando de fé, né, da fé individual, mas de como essas instituições agem, né, pressionando esse povo pobre, esse povo que quer um pedaço de terra, e o Glauber, ele discute isso. Nesse sertão, nessa terra arrasada, onde a lei, não existe lei, né, é a lei dos homens, e os homens fazem a lei conforme as suas conveniências. É nesse sertão que nós temos um beato, que é representado por um deus negro, e o Lídio Silva é um ator negro. Nós temos um diabo loiro, representado pelo cangaceiro real, que existiu, Corisco, e nós temos a igreja, né, esse profeta, que seria um profeta, né, que faz também alusões a Jesus Cristo, e a Antônio Conselheiro, que é o personagem do Sebastião, e temos um anjo da morte, né? Porque a simbologia do Antônio das Mortes, ele chama-se Antônio das Mortes, o personagem do Maurício do Vale, é como se fosse também um intermediário, né, do céu e do inferno, né? Ele fica nesse limiar, e aí, transitando, nós temos as pessoas comuns, os trabalhadores comuns, né? Nós temos o Manuel, nós temos a Rosa. É muito importante destacar o papel da Ioná Magalhães, né, o papel forte, o papel feminino dela, a única mulher em destaque. Nós temos também a Sônia dos Humildes, que faz a Dadá no filme, mas a força, a presença da Ioná Magalhães no filme também é muito importante, porque também mostra como a mulher é retratada nessa época, né? Como as mulheres eram tratadas nessa época, né? Os homens, elas viviam na terra dos homens, elas viviam sobre a lei dos homens, e eram muito oprimidas. Então, assim, tem cenas assim muito fortes com a Ioná e o Geraldo Del Rey. Ela não acredita em nenhum momento no Beato, ela não acredita nessa questão da ilha, né, que o Beato promete. Ela tenta toda vez trazer o Manuel para a realidade, e o Manuel está perdido, né? Tem uma cena também que é muito forte, que envolve um sacrifício de um bebê. Então, assim, o Glauber, ele passeia por esse micro-universo que ele cria para colocar, na verdade, a discussão dos problemas sociais a partir dessas simbologias de Deus, do diabo, do profeta, né, e do papel das instituições da responsabilidade das instituições na luta pela terra, como que elas agem, na verdade, elas deveriam agir a favor do povo, mas, na verdade, elas agem contra o povo, né? Que os coronéis, os latifundiários contavam com o apoio da igreja, contavam com o apoio do governo. Os cangaceiros também, o papel que os cangaceiros cumpriam, né? Não eram nem bandidos e nem heróis, também acabavam agindo de acordo com seus interesses. Então, também o Glauber retrata isso. Não, o filme não é um filme maniqueísta, ele é um filme bastante humano, então ele discute muito bem essa questão das relações humanas, né, do povo, do homem, em situações limites, em situações de desespero, e essa questão agrária e de luta pela terra. Um filme que é retratado numa época de ditadura militar, de repressão, de censura. Então, é um documento vivo. Deus e o Diabo na Terra do Sol é um documento vivo do Brasil, de um Brasil que não mudou, um Brasil que, infelizmente, mesmo não estando mais sob uma ditadura militar, continua com esses mesmos problemas, continua discutindo essas mesmas questões sociais, a questão da terra, a questão da moradia, o direito à terra, né, continua discutindo essas questões de opressão no campo. São muitos trabalhadores que morrem por conta da luta da terra, são muitos líderes que morrem assassinados, tem muitos Antônios das Mortes no interior, no campo, espalhados, a mando dos coronéis, matando pessoas que lutam por terra, que lutam por dignidade. Então, Deus e o Diabo na Terra do Sol é um documento vivo de todas essas questões que, infelizmente, não mudaram de 64 para cá. Como eu disse, no elenco principal estão o Geraldo Del Rey, o Geraldo, a Ioná, o Maurício do Vale, e eu acho que o Lídio Silva já são falecidos. O Geraldo Del Rey foi um grande ator de cinema também, fez novelas na Rede Globo. Ioná Magalhães, uma grande atriz. Otton Bastos, fazendo o papel antológico do Corisco. Lídio Silva,
fazendo o Deus Negro, o Sebastião, Sônia dos Humildes fazendo a Dadá, mulher do Corisco. Deus e o Diabo foi indicado à Palma de Ouro do Festival de Cannes. Deveria ter sido indicado para muitos prêmios, né? Porque é um grande filme do nosso cinema, é uma grande obra cinematográfica do Brasil. Ele foi indicado à Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1964. Como curiosidades, ele foi lançado no Rio de Janeiro em 10 de julho de 1964, nos cinemas Caruso, Ópera e Bruni Flamengo. Já foi num desses cinemas? Ainda existe esses cinemas, Gilrei? Ele também foi rodado nos municípios de Monte Santo, Feira de Santana, Salvador, Canché e Canudos, todos no estado da Bahia. Dirley. Pois é, né, Wellington? Tá, você falando aí, eu vendo as imagens, e lembrando da primeira vez que eu assisti esse filme, acho que o impacto continua mesmo, né? É uma epopeia. Não é somente um filme com uma temática importante, né? Como você falou, é um filme que retrata a história de um país, a história de um povo, né? E mesmo a gente reconhecendo todo o contexto que você falou da época da ditadura, 64, né? Era um momento em que o campesinato brasileiro vivia um forte processo de luta, liderado pelas ligas camponesas, mas como esse assunto também ainda é atual e como a questão do acesso à terra e do trabalho na terra ainda é uma questão tão crucial para o Brasil, né? Eu diria que é um dos nossos calcanhares de Aquiles, a questão da terra, né? E essa questão ela é histórica, porque, por exemplo, nós estamos falando hoje do Dia da Mulher Africana, e se a gente lembrar que os africanos foram sequestrados, trazidos para a América como escravos, e que havia a lei da terra, e quando teve a abolição da escravatura, no dia 13 de maio de 1888, essa lei ela foi retirada para não ser garantido o direito dos ex-escravos à terra. Então a gente já percebe que esse problema da luta pela terra, da questão agrária, ele é um problema histórico, antigo no nosso país, que deveria ter sido reparado lá quando a escravidão acabou oficialmente em 1888, e não foi feito pelos governos, né? As instituições não fizeram a sua parte, não fizeram a sua responsabilidade, não fizeram porque não tinham interesse em fazer. Então é isso, esse filme retrata um período das ligas camponesas, da luta pela terra mais intensa. Essa luta ela nunca cessou, né? Nós estamos aqui no Pará, que é um estado que é muito simbólico nessa questão da luta pela terra, a região norte como um todo, né? Nós já tivemos, infelizmente, muitos casos de mortes por conta dessa questão da luta pela terra. Nós temos hoje uma liderança em Anapu ameaçada de morte por conta dessa questão da terra, que é o Erasmo. Então, assim, esse filme, ele é atualíssimo, apesar de ter sido realizado em 63 e lançado em 64, porque ele discute um tema que ainda é um tema muito difícil para nós brasileiros, que ainda é um tema muito polêmico, que ainda é um tema, por exemplo, essa questão do coronelismo, do voto de cabresto, essa questão do papel das religiões, principalmente no campo, como elas agem, né? Como dominam, né? Essa questão da consciência política também do sertanejo, a violência, né? A violência no campo. Então, o filme ele retrata isso, por isso que eu disse que ele é um micro-universo desse nosso universo real. É importantíssimo, é um documento vivo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e ele continua atualíssimo, merece ser visto e revisto pelas novas gerações, antigas e novas gerações. Eu queria falar 3 coisas para você. Temos comentários? Sim. Não, sim. Vamos comentário porque tem participação especial, digamos assim, nos nossos comentários hoje, né? Boa noite aí. Ó. Ah, é? Olha, Rose Pantoja, boa noite. Rose Pantoja sabe do que eu estou falando. Grande ela lembra para a gente o seguinte, ó, ela lembra para a gente que dia 25 de julho, semana passada, foi o dia do trabalhador rural. Né? Então, muito bem lembrado, muito bem lembrado. A nossa homenagem a esse dia de luta aí
com a nossa aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Isso, né? E o nosso companheiro Alexandre, aqui, trabalhador da UF Niterói, também colaborador aqui da Web Rádio Censura Livre, né, ele fala, né, esse filme, O Dragão da Maldade, contra o Santo Guerreiro, está na lista dos preferidos de pessoas como Martin Scorsese, né? A gente vê a dimensão e a importância. É verdade, eu achei uma entrevista do Martin Scorsese falando do Glauber Rocha. Infelizmente, na pesquisa, fazendo o programa, não deu para assistir tudo, mas é verdade. Deus e o Diabo na Terra do Sol está na lista dos filmes preferidos de Martin Scorsese. Para vocês verem o tamanho, a importância internacional dessa obra, né? Eu só queria para você concluir a explanação aí, a gente já vai caminhando para o nosso programa. Primeiro, as interpretações, né? Especialmente você destacou da Ioná Magalhães e Maurício do Vale. Você sabe que eu conheci não, né? O Maurício me conheceu quando eu era criança, né? Ele era amigo do meu pai. Sério? Que legal. Ambos frequentavam o Jockey Clube Brasileiro, né? Perdi o dinheiro lá. Olha. Apostando no turf, né? Então eu era bem criança e essa imagem das interpretações dos dois pelo seguinte, que nós os conhecemos depois, especialmente na televisão, na TV Globo, a Ioná fazendo novelas e o Maurício, né, junto com os Trapalhões, e assim, características completamente diferentes, né? Parece que você não diz que essas pessoas, esses artistas fizeram Maurício era um doce. Na sua juventude, né? Sim, sim. Tá vendo as imagens? Aí tem uma coisa importante de falar no filme, são as imagens, né? É importante dizer que a trilha sonora do Deus e o Diabo na Terra do Sol é um outro destaque importantíssimo, porque a trilha sonora tem Vila Lobos na trilha sonora, né? E tem Sérgio Ricardo cantando algumas canções, né, durante a narrativa. Então, assim, artistas de altíssima grandeza na trilha sonora. As imagens também, as filmagens, o preto e branco, tudo isso torna muito simbólico esse filme e ajuda a contar essa narrativa que tem também muita poesia, apesar da violência. Deus e o Diabo na Terra do Sol tem muita violência, né? E aí, mas mesmo assim o Glauber consegue colocar muita poesia a partir das imagens, a partir da trilha sonora. Então é muito interessante as escolhas que o Glauber fez para contar essa história, que não é uma história fácil, né? Mas essa metáfora que ele faz de Deus, o diabo na terra do sol, na terra quente, que pode ser qualquer terra, pode ser o sertão, pode ser Belém, pode ser qualquer lugar, né? E essas pessoas queimadas do sol. Então é muito interessante essas escolhas técnicas do Glauber Rocha para esse filme. E as interpretações, elas são antológicas. Ioná Magalhães, Maurício do Vale, Otton Bastos, Diabo Loiro, que é o Otton Bastos naquele filme, né? É um show à parte, né? Eu sou super fã dele, morro de vontade de conhecê-lo, não sei se tu já o conheces, provavelmente já deves tê-lo visto aí no Rio de Janeiro, mas eu sou muito fã do Otton, é um grande ator, é um grande artista e fez a construção de um personagem icônico, né? Um personagem assim, você lembra de Deus e o Diabo na Terra do Sol, você lembra automaticamente do Otton Bastos, é marcante, né? O trabalho dele foi marcante. Mesmo que ele não fizesse mais... O reconhecimento que deveria ter, né? Tenho total acordo. Ele já foi homenageado, né? Principalmente, eu acho que na televisão ele não tem esse reconhecimento, mas no teatro e no cinema ele já foi homenageado. Acho que na televisão ele não conseguiu um papel que fosse à altura do grande talento dele, né? Ele sempre faz coadjuvantes, né? Sempre faz papéis coadjuvantes. E hoje, né? Agora que ele já está mais idoso, né? Isso. Mas o Otton é marcante, o trabalho do Otton no Deus e o Diabo. Ele é, né? O grande personagem, apesar de que também o trabalho do Geraldo Del Rey deve ser lembrado. O Geraldo era um grande ator. Ele constrói um Manuel extremamente comovente,
né? Tem uma cena em que ele tem que segurar uma pedra na cabeça, assim, você fica comovida com a persistência, ao mesmo tempo sabendo que ele não vai conseguir, né? Ele é o retrato do trabalhador sofrido, né? Daquele trabalhador que, na verdade, ele só quer a terra, ele só quer trabalhar, ter a mulher, só quer a terra, né? Só quer viver a vida dele, né? E ele é impedido pela ganância dos patrões, pela ganância dos fazendeiros, né? Ele se envolve numa trama fanática religiosa, que faz ele oprimir a própria mulher. Então, assim, também é um grande trabalho que merece ser reconhecido. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.